Estamos voltando com o nosso programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara. Fizemos uma longa pausa por causa do vírus da Covid, mas estamos retornando e eu estou muito feliz com isso. Por isso que eu escolhi um convidado hoje para começar com a gala que eu queria que tivesse esse programa. Eu convidei meu amigo, eu convidei uma personalidade da nossa cidade, eu convidei Daniel Vilniski, que é meu confrade na academia, que é meu amigo, que é farmacêutico, professor, advogado, brilhante, e ele escreveu um livro novinho, só que já está na 2ª edição, que é o livro Culpado ou Inocente? Vivemos o Júri. Olá, doutor Daniel, obrigada por ter aceito o convite, estou muito feliz com a sua presença. Muito boa noite a você, Sueli. Boa noite a todos os telespectadores. É muito honroso para mim, decano da academia, poder reiniciar a atividade desse programa. Eu estou muito feliz e espero que realmente a gente possa fazer um programa satisfatório. Vai ser mais do que satisfatório, porque uma vida rica, assim, como a sua, é difícil da gente encontrar. Além da gentileza, além do cavalheirismo, além da simpatia, né? Eu gostaria que o senhor contasse alguma coisa sobre si mesmo, como é que vê a vida, como é que surgiu essa veia literária. Bom, Sueli, a vida nos proporciona momentos muito agradáveis. Eu vim a Passo Fundo com 4 anos de idade, vindo de uma família muito querida. O meu pai se radicou em Passo Fundo e eu vivi nesses mais de quase 80 anos aqui na cidade. Já tive honrarias de todos os tipos, mas a maior satisfação se complementou agora com o livro. Eu não imaginava que um livro feito na pandemia pudesse ter a repercussão que está tendo, não em Passo Fundo, não no estado, pelo Brasil inteiro. Eu diria, eu sou um homem realizado. Olha só, porque escrever um livro é parir um filho, não é verdade? Com certeza. Então, eu imagino a alegria que seja, né? E 2ª edição é tudo de bom, né? Só ele deixa eu contar em primeira mão que Sim. Pouca gente sabe. Iniciou a pandemia. Eu, já com meus 80 anos, resolvi ficar em casa e me cuidando. E resolvi escrever um livro. E escrevi um livro que está pronto, que não é esse. Opa! Eu tenho um outro livro, lançamento agora para maio ou junho, que está pronto. Também vivemos o Júri. Não, vivemos o Gaúcho. Uau! Eu fui presidente do Esporte Clube Gaúcho. Então, o livro é 1966, o ano que eu fui presidente, Vivemos o Gaúcho. Eu retrato a história daquele ano da minha vida como presidente de um clube. O livro está pronto, muito lindo, muito bonito, muito cheio de fotos. Quando terminado o livro, eu iniciei um 2º livro, o livro da minha vida. Eu escrevi até o título, Uma Vida Abençoada. Está já em 14 capítulos prontos, lançamento para o ano que vem. E quando eu voltei para o escritório, o pessoal dos meus colegas disse: o que nós vamos fazer com essa quantidade de papel que nós temos? Eu tinha quase 500 júris, todos eles arquivados.
Sim. Eu juro por juro e todos esses caras... Você é organizado, então. E aí eu resolvi, digo, não, vocês querem se desfazer disso? Deixa eu selecionar que eu vou escrever um livro. E durante uns meses eu fui selecionando, no meio de 486 júris, selecionei 58, que é essa obra que aí está. Então eu tenho 2 livros a ser lançados e tenho esse que já foi lançado. Nós temos pauta para mais 2 programas, então, que são esses outros 2. Com certeza. Porque, pelo que eu vejo, além de farmacêutico e barará e esse monte de coisa que você é, né? Obrigado. Você é um historiador? Em tese, Pode-se sim. dizer, não é? Em tese, sim. Eu digo que eu não tenho mais idade, eu tenho história. Sim. Veja que formado, vim trabalhar em Passo Fundo numa empresa que pouca gente sabe. Viemos montar uma fábrica de soros e vacinas na Fazenda Roseira. Durante 4 anos, o Instituto Pinheiros aqui se estabeleceu e eu era responsável pela fabricação de soros, soro antiofídico, diftérico, tetânico e vacinas. O Instituto Pinheiros é um laboratório farmacêutico. De São Paulo. De São Paulo. Isso. Eu fiz uma pós-graduação em São Paulo e voltei para montar a fábrica. Pena que ela foi embora, porque Passo Fundo tinha deficiência. Não tinha cavalos, tinha que trazer da fronteira. Não tinha comida, tinha que trazer alfafa de Santo Ângelo, não tinha transporte, tinha um voo semanal e nós produzimos 120 mil litros de soro, tinha que mandar para São Paulo. Então, resolveram transferir a fábrica para São Paulo. Então, eu tenho história. Eu fui um homem muito abençoado, porque eu participei de tanta coisa, fui fundador da UPF, professor, fui fundador da PAI, participei da fundação do Patronato de Menores, tem uma bela trajetória. É verdade, é verdade. Mas também, eu estive lendo a história da sua vida, eu achei tão lindos os nomes dos seus pais. Moisés e Raquel. E Raquel. Moisés e Raquel. São judeus? Sim. A Raquel, ela foi aquela mamãe exigente, cuidadosa, aquela mãe que fazia aquelas comidinhas. Com certeza, uma Idishimame, uma mãe judia. Idishimame. Ela cuidava muito bem dos seus filhos. Nos deu uma vida também abençoada. Pena que partiram muito cedo. Partiram os 2 cedo. Mas ela deixou um legado maravilhoso, né? Que bom. Então, a gente sempre... A gente pode mudar muita coisa na vida da gente, mas essas coisas da nossa infância, a gente leva para a vida toda, não é? E vejo na minha história, eu acho que eu tive 2 grandes conquistas, talvez as mais honrosas. Primeiro, eu ganhei o título de cidadão passafundense. Isso é uma segunda certidão. Foi uma festa, foi uma cerimônia muito linda. E posteriormente eu fui governador do Rotary, no meio de 38 distritos, eu recebi ia de ser governador. E o Oswaldo Petersen? Também. O Oswaldo Petersen agora não vou me lembrar do nome, mas ele era meu amigo, né? Ele morreu agora, Sim. né? Ele foi também membro que legal, membro ativo, né? Muito ativo. Muito destaque. Você viajou muito com o Rotary? Sim, eu fiz viagens aos Estados Unidos, eu fui à Turquia, fui a Israel e fui ao Brasil inteiro. Sim. Durante 3 ocasiões eu representei os presidentes do Rotary Nacional na Bahia, no centro-oeste de São Paulo e também em Goiânia. Então eu tive uma atividade... Sim. Na verdade eu estou em Rotary há 55 anos. Pois é uma vida toda.
Mas, assim, eu me sinto muito honrada de ter você aqui justamente por causa dessa trajetória tão rica, não é? No entanto, este livro aqui, ele não é um livro personalista, ele não é um livro que enaltece a sua pessoa. Eu me cuidei, Esse livro não é para mim. Esse livro é a história dos maiores juízes realizados em Passo Fundo e na região. Sim. Veja, Sueli, acho que é importante nesse programa mencionar que Passo Fundo teve extraordinários e fantásticos advogados criminalistas. Celso da Cunha Fiore, Neymer Barreto, Osmar Teixeira, Celso Busato, Juarez Teixeira Gil e tantos outros, Benedito Espanha, né? E ninguém deixou nada escrito. As suas obras, juízes brilhantes, não são conhecidas pela população. O livro Culpado ou Inocente traz a história dos juízes mais emblemáticos e comentados em Passo Fundo e na região nos últimos 30 anos. Sim, sim. Então essa foi o sentido, não foi de mostrar o meu trabalho, o sentido é mostrar para a comunidade o que aconteceu. O que se faz nesse quesito penal, é penal? Penal, né? criminal, é igual. Isso, criminal. Essa é a intenção do livro e essa é a nossa intenção para o segundo bloco. Sim. Eu quero que tu continuasse falando alguma coisa da Academia de Letras, por exemplo, o que ela representa na sua vida. Que bom. As últimas gestões da Academia, Paulo Monteiro, Meirelles. Não, mas eu gostaria de mencionar os últimos, o Gilberto Cunha, o Osvander Leste, e agora a Elise, né? E a Gilce Cortese, marcaram a academia com iniciativas extraordinárias. É impressionante a quantidade de obras que estão sendo lançadas todos os anos aqui na nossa cidade. Eu sou decano. Eu entrei na academia em 1976. Nossa! E tinha que deixar alguma coisa mais importante na academia do que a minha passagem. E os livros, são as crianças dessa vida. Sim. Que legal! E agora a gente tem tantos projetos, não é? E você falou que é decano, nós somos um bando de velhos lá dentro, né? Não, mas tem uma turma nova agora. Nossa, entrou uma turma nova e brilhante. Sim, com certeza. Agora, Passo Fundo vai ver a academia florescendo ainda mais. Com certeza. Né? Vamos ter em Passo Fundo, aqui no programa da literatura local, nós vamos ter a apresentação de jovens escritores que estão dando uma projeção muito grande à nossa academia. Nossa, e depois são gente preparada para os novos desafios, não é? Com certeza. Porque para nós é um pouco difícil a adaptação, né? A tecnologia. Eu já perdi muito texto dentro do meu computador. Que lástima. Né? Eu tenho 2 livros que eu escrevi sozinha, livros meus, e participei de vários outros. O meu computador é uma bagunça. Eu não guardo as coisas em pastas, então eu tenho, além de ter um déficit de atenção imenso, eu tenho dificuldade com essas coisas. Um dia desses eu vou pegar um menino de 12 anos. Até de menos. Vou pegar um menino de 12 anos para me ajudar a organizar tudo aquilo. Eu sempre digo, quando não sei, você tem que chamar meu neto de 7. Ele sabe mais do que eu. Imagina, nós temos uma netinha de 1 aninho e pouco, que já é louca. Eles têm que esconder, sabe? Que é para ela poder brincar. Com certeza. Né?
Mas Então, é assim, é uma vida abençoada. é verdade, é verdade. E eu tenho que retribuir tudo aquilo que eu recebi. Sim. Acho que essa é a meta. Tudo aquilo que eu ganhei, eu tenho que devolver para a comunidade. Falando em devolver para a comunidade, está aqui uma coisa importantíssima. A gente vai fazer um intervalo pequeno e daqui a pouco a gente volta. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta então com o nosso programa Literatura Local, com essa preciosidade, essa coisa mais querida que é o Dr. Daniel Wilnitzki. Eu gostaria de perguntar para quem é dirigido esse livro? Qual é o intuito desse livro? Bom, Sueli, eu posso dividir em etapas ou em partes. Primeiro, a história de Passo Fundo, para a população toda. Com o passar do tempo, o pessoal vai poder localizar o caso Zafa, o caso Tronco, os casos do professor Melinho, o caso do presidente do clube, ou seja, ter uma ideia do que aconteceu, porque isso fica na história. O segundo, talvez o mais importante, na minha opinião, é aos jovens estudantes de direito. Esse livro está repleto de júris que não se encontram em muitos livros. Tem júris aí que eu tive que pesquisar muito para poder fazer o júri. E está todo ele numa coletânea. Quer dizer, o estudante de direito tem praticamente todos os casos de júri, com exceção do induzimento ao suicídio, que não tem um caso só em Passo Fundo, que não foi meu. E tem uma base de pesquisa. E, em terceiro lugar, por gratidão. Eu precisava agradecer aos juízes, aos promotores, aos colegas de escritório e os colegas de advogado de Passo Fundo, pelo apoio que eu tive em fazer esse júri. Dos senhores jurados, a comunidade de Passo Fundo está retratada aí dentro. Quem lê o livro vai sentir o carinho que eu tive pelos promotores, o doutor Trajano, o doutor Dalazen e tantos outros. Sim. E isso é marcante na minha vida. Eu tive uma alegria especial, porque eu trabalhei no fórum, quando eu era solteira, trabalhei no fórum e conheci muitas pessoas que estão aqui dentro. Conheci muitas pessoas. E eu tenho 4 filhos advogados, dizem que eu criei uma quadrilha, não é? Exato. Então, conheço muitos, não são personagens, são pessoas que você retrata aqui com muito carinho mesmo, com muito respeito e com muita gratidão. Com gratidão. Eu achei muito bonito isso. Qual é o caso mais emblemático que você colocou aqui dentro? É tão difícil de mencionar, porque além desses 58, teve mais de 400. Agora, dentro do livro, eu acho que os mais misteriosos, essa é a palavra, é o caso Zafari, o caso Tronco e o caso de Soledade, da morte do colega advogado Júlio Serrano. Não são os júris preferidos meus. Eu acho que o meu júri mais marcante foi o que eu realizei na cidade de Marau.
o caso da mulher que foi encontrada morta com uma meia enrolada no pescoço. Esse caso é o mais, o que mais me deu possibilidade de mostrar de como o advogado pode atuar. Sim. E você concorda comigo que isto pode ser uma inspiração para estudantes que eu vi os meus passarem por isso, o que eu escolho, para que lado eu vou? Isso pode servir de inspiração, pode ou não pode? Com certeza, Sueli. Veja, você está fazendo um júri que tu está sentindo que vai ganhar o júri. Não é bem a expressão ganhar, que você vai ter um bom resultado. E aí o promotor sábio, que era o doutor Trajano, vendo que não ia ter bom resultado, resolve brigar comigo. Discussões homéricas. Brigamos no tribunal do júri, coisa que nunca tinha acontecido. E quem brigava com o doutor Trajano perdia o júri. Os jurados o adoravam, né? E aí, então, depois que nós nos xingamos, nos ofendemos, eu parei porque senti que ia perder o júri e me comovi. Eu pensei numa forma de sair daquela situação e disse aos senhores jurados, eu não vou trabalhar mais. Eu só quero deixar bem claro que não se compra em armazém paz, que eu e o doutor Trajano, no final do júri, estaremos em paz. Eu tentei remediar aquela situação. Não se compra em armazém a dedicação. Eu passei a noite estudando, uma semana estudando para fazer esse júri e tentando mudar aquela impressão com os jurados. E aí eu olho para trás e vejo uma senhora chorando, grávida. Eu digo, não se compra em armazém esperança. Esperança que a esposa do réu, que está esperando o nenê, né, que possa ver seu marido sair do tribunal inocentado. E que terminei. Resultado do júri, absolvi o cliente. Só que o homem era solteiro e aquela mulher não tinha nada que ver com o réu. Isso é um paradoxo. Foi uma inspiração, ninguém mandou ela estar chorando naquele momento. Então, Sueli, o júri tem essas saídas. O próprio doutor Trajano, numa ocasião que ele estava vendo que não ia ter bom resultado, um senhor que estava debulhando milho num paiol, eu menciono esse caso, e o filho veio pelas costas e deu um tiro no pai e matou o pai com a espingarda. Lá pelas tantas eu estava usando uma tese relativamente boa e o doutor Trajano tinha dito, doutor Daniel, o senhor tem razão, o pai é dele, ele podia fazer o que quiser. Não precisa dizer que os jurados deram muita risada e condenaram o réu. Então, o livro tem perspicácias, tem situações em que o jurado tem que ter, em que o leitor tem que entender, especialmente o estudante, o que deve acontecer. Você talvez ele deve ter lido o caso em que jamais diga ao réu que o júri é uma barbada. É uma barbada. Eu jamais disse a nenhum dos meus clientes que o júri é fácil. Mas esse eu disse. Esse você disse. Esse foi o capítulo que mais me tocou, sabe? Então conta aí. Um cidadão briga dentro de um salão de baile lá em Lagoa Vermelha, sai lá para fora. Quando ele sai, ele pega uma perna de uma mesa e dá uma pernada na canela da vítima, e a vítima quebra a perna. A vítima vai para o hospital. Foi uma fratura exposta, né? E a vítima vai para o hospital. 21 dias depois, ela morreu. E o promotor denunciou por homicídio. Mas isso em direito não tem, chama-se nexo causal. Não tem nexo você quebrar uma perna e a pessoa para matar. Você não queria matar. Não tem ligação entre a morte e a quebrar a perna. Sim. E aí então eu disse, é uma barbada, você vai ser absolvido. E eu estava na véspera do júri andando com o meu auto, quando liguei para o meu filho, ele me ligou, se eu contei que tinha um júri na manhã seguinte,
O seu filho é médico? Meu filho é médico, contando qual é o caso. Quando eu relatei o caso da pernada, ele me interrompeu e disse, e daí 21 dias depois a vítima morreu? Eu parei o alto e digo, você conhece o caso? Diz, não, mas a morte se dá 21 dias depois por embolia gordurosa. E aí eu senti que eu tinha que estudar de novo. Ele me recomendou... Da noite para o dia. Da noite para o dia. E eu fui para casa, passei a noite estudando fisiologia para poder chegar diante do júri e mudar a minha tese, né? Quando eu cheguei lá, o promotor perguntou, o senhor vai continuar com a tese de ausência de nexo causal? Eu digo, não. A minha tese é ausência de dolo. Ele não tinha vontade de matar. Eu tive que mudar a tese da noite para o dia. Sim. Então, isso é uma aula para o estudante. Lógico. Só para complementar, Sueli, e aos telespectadores, o júri tem 2 casos inéditos. Difícil de encontrar um livro que tenha algo sobre aborto. Nós tivemos um júri sobre aborto. Inédito, quase que não tem júri. Aliás, na minha história só tive um caso. Acho que ninguém mais teve caso de júri em Pastor, muito embora tenha aborto de 10 em 10 minutos. De 10 em 10 minutos, E tive um caso de infanticídio, também muito interessante. Isso obriga um profissional, um advogado a estudar um monte, né? Com certeza. Além da facilidade de ter filhos médicos, eu tenho um curso de farmacêutico. E aí, então, eu trabalhei durante muitos e muitos anos dentro de um hospital, e dentro dos hospitais, porque tinha o banco de sangue, e aí, então, eu conheço um pouco da medicina. E eu usei muito isso nos nossos júris, né? O advogado criminalista, realmente, ele é um misto de artista, de professor, de psicólogo e especialmente um misto de criador de uma tese defensiva. O advogado, ele praticamente assim, ele defende uma tese de doutorado todos os dias. Com certeza, Então eu fico muito admirada e fico muito impressionada com o quanto vocês precisam estudar. Né? Não só eu, todos os advogados. Lógico, porque são laudas e laudas e laudas. Nós temos advogados brilhantes hoje em Pascoal. De argumentação, não é? Eu quero saber, é uma coisa que eu sempre tive muita preocupação, como a gente chega à verdade? Nesses casos assim, onde tem muitos interesses, onde tem um lado que acusa, um lado que, né? Todos precisam ser defendidos, né? Seria o advogado criminalista não defende o crime. Nós procuramos melhorar a situação daquele que se envolveu com o crime. Ou ter uma pena menor ou uma absolvição. O nosso cliente, a primeira coisa quando ele vinha nos contratar, eu digo, nos conte toda a história real. Tem coisas que o livro não conta e que a sociedade não sabe, mas eu fiquei sabendo. Nós, advogados, ficamos sabendo. E em cima daquilo que ele contou, né, nós fazemos a nossa tese. Realmente tem que muitas vezes respeitar a dor do outro lado, da família, da esposa, dos filhos, dos pais, dos amigos. E isso o livro leva a ensinar os advogados a respeitar o outro lado. Porque tem muita dor, né? Tem muitas... porque vocês lidam, na verdade, com a liberdade. Com certeza. Que é o bem maior da pessoa. A vida e depois a liberdade. A vida e depois a liberdade, exatamente. Você me perguntou qual é o júri que mais me marcou. Foi o júri de Marau. Uma senhora brigou com o marido brigou com ela num domingo em casa.
Ele pegou a criança e levou para a sogra e foi viajar. Na segunda-feira, a encontraram morta em cima da cama, com um pescoço, uma meia de futebol enrolada no pescoço, estrangulada. É óbvio que todo mundo pensou que foi ele, e ele foi preso. Fomos contratados e eu disse ao Natalino, nome da vice do réu, Natalino, aguarde que eu vou fazer teu júri. Quando chegou na época do júri, a minha esposa tinha me dito, tu não vai absolver esse homem. Eu digo, vou absolver. Mas não pode, eu digo, vou absolver. Eu tenho uma tese que dá prova que não foi ele. Então existe o questionamento dentro de casa também. Com certeza. E fui fazer o júri. Ao chegar ao júri, o promotor foi logo direto à seguinte tese. A morte por asfixia se dá da seguinte forma: homicídio, suicídio ou acidente. Vou dar um exemplo: afogamento é uma asfixia por suicídio, por homicídio ou por acidente. Soterramento é uma asfixia por homicídio, suicídio ou acidente. Enforcamento é uma asfixia por homicídio, suicídio ou acidente. Mas a esganadura, ela se dá por homicídio ou por acidente. O caso da Duncan, Isadora Duncan, cuja Sharpe enrolou na carroça. Aquele carro, né? Isso aí, ela morreu por esganadura, mas acidente. Agora, o suicídio, quando a pessoa começa a apertar, ela solta quando se sente mal. E aí, como é que eu ia provar que foi um suicídio? Ele falou, e quando chegou a minha vez, eu peguei um balde com água, molhei a mesma meia de futebol que tinha sido encontrada, sim, e atei no pescoço e puxei. No teu pescoço? E perguntei, tentem soltar, porque ela molhada, ela não solta. E eu não preciso dizer que eu absolvi o réu. O promotor enlouqueceu, apelou, e o tribunal confirmou a absolvição. Esse é um júri cuja técnica foi talvez a mais marcante. Dá para falar Gostou? Eu tive uma conversa muito legal com o Mingo, que a gente é muito parceiro, eu e o Mingo, com certeza, né? E meu amigo. Contando para ele esses casos aí, né? E a gente se divertiu, viu? Agora então ele vai começar a ler. Ele tá louco para ler esse livro aqui. Vai gostar. Aliás, ele está lendo o livro do Gilberto Cunha e está achando máximo. Realmente, eu li, é muito bom. Mas muito obrigada mesmo, a cidade, os estudantes, os profissionais, a sociedade agradece. Os que não lhe conheciam, que eu acho muito difícil, lhe conheceram, e os que lhe conhecem estão homenageando o senhor doutor Daniel Vilniski. Muito obrigada. Confrade e acadêmicos da PL, a todos vocês eu tenho muita gratidão. O livro, na segunda edição, acho que vai para a terceira. É impressionante, escolas estão adotando, né? Eu fico muito feliz em poder ter participado do programa e voltarei com os novos livros numa outra ocasião. Isso, já estás convidado. Obrigado. Boa noite, então, e até a semana que vem, quando a gente volta com mais um programa Literatura Local. Obrigada. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.